Olá. Olá Pedro, antes de mais obrigado por nos receberes no teu espaço, que é uh, o espaço da Alzira. Exato. Alzira, que é a tua sogra, Foi a certo? proprietária do espaço, sim. Foi proprietário do espaço. Foi ela que inaugurou este espaço em 63, não desta forma, porque pertencia a uma entidade privada, mas quando eles desistiram do negócio, ela decidiu aceitar e deu continuidade ao mesmo, até o ano de 2018. Em 2018, ela contraiu uma doença crónica, que a vai acompanhar, continua viva a senhora, e eu decidi agarrar uma oportunidade, porque íamos entregar este espaço a Custo Zero, à Câmara do Porto, e com a renovação do mercado achei que seria uma oportunidade de eu continuar a minha vida empresarial. Pedro, e quando se lembrou de pegar neste projeto, não é? Trabalhava na área, não era da área? Não, completamente diferente. Estava ligado à beleza feminina, a trabalhar numa multinacional que não tinha nada a ver com isto. O único denominador comum é ser área comercial. Ok. Pedro, escolheu o pão, não foi a escolha, foi o pão porque era o espaço que Era tinham? a licença atribuída, sim. Depois, como é que o Pedro, hoje em dia, eu olho aqui para a banca e vejo vários tipos de pães, várias qualidades. Como é que chegou lá, Pedro? Assim, um pouco por gosto próprio, eu adoro pão, e por tentativa e erro e receptividade por parte da clientela. Ok. E diferenciação, principalmente isso. Não é? Certo. Mas quando compra o pão, Pedro, pensa em que principalmente? Pensa que... O primeiro parâmetro tem que ser qualidade. Ok. O primeiro parâmetro é qualidade. Depois, pronto, a relação comercial e de que forma é que eu consigo colocá-lo cá e ser rentável para mim. E eu olhei já tive a oportunidade de estar a ver a banca do Pedro, vejo que temos pão de batata, temos pão da Madeira, temos pão que está sempre na moda, que é o espelta, Pão cozido a lenha. Pão cozido a lenha, pão de massa-mãe, e tudo isso porque o Pedro foi indagar durante o tempo que começou a trabalhar cá. 4 anos, sim. Há 4 anos está cá. Já são 5. Quase 5, ok. Se o Pedro, quando escolhe um comerciante ou quando escolhe um parceiro, é alguém que é um produtor local, dá essa preferência às pessoas, dá essa oportunidade? Sim. Dou preferência por 2 motivos. Primeiro, para apostar em produtos locais, e depois a proximidade ao meu negócio é importante para a questão, isto é, de fornecimento diário, e eu preciso que eles tenham essa disponibilidade. Pedro, olhando aqui para esta banca, que são 2 bancas, não é? Neste caso são 2 espaços, se eu dissesse ao Pedro, eu agora dali quero que me indique um pão, o que é que me indicava, Pedro? Preciso de perceber o que é que vai fazer do pão. Não é Mas se eu disser ao Pedro, escolha-me um pão, ao seu gosto. É muito complexo. Primeiro pergunto se tem alergia a alguma coisa, pode haver algum componente que não seja próprio para. E depois, se não me disser para o que é, vou ter que utilizar o meu gosto pessoal, que é um pouco subjetivo para aconselhar, não é? E qual é o seu gosto pessoal pelo pão? Pelo pão, depende das alturas, depende do que vou fazer com ele. Faça esta variedade, consigo ter pão para diferentes situações. Agora, se fosse um pão, por exemplo, o meu pão de pequeno almoço diário, quando chego aqui, é uma baguete francesa, pura e simplesmente sem nada a acompanhar. Okay. Agrada-me particularmente. Nem manteiga. Eu adoro pão com manteiga. Pois, já está. Eu também, mas há aquela hora não. Ok, e se for ao meio da manhã, que pão escolheria a seguir, Pedro? Meio da manhã, tenho ali uma bela opção, que é um pão que de nome é Breakfast, em que é um multissereais com uvas passas. É um pão que por si só satisfaz. Okay. Sem nenhum acompanhamento também. O nome em si, por algo especial? É a forma como o fornecedor o fatura. E é o nome que é sugestivo, portanto não vale a pena mudar. Está bem. Depois, chegamos à hora do almoço, escolheríamos mais algum? Chegamos à hora do almoço, aí se calhar acompanhávamos com broa. Ok, que broas é que temos, Pedro? Broas, temos no fundo 2 grupos de broas, as mais claras, broas de milho, e as broas escuras, broa da Vintes é a rainha, e broa de centeio. Depois, se passarmos à parte da tarde do lanche, qual era o pão que o Pedro escolheria? Depende. Normalmente à tarde não como nada, mas podíamos ir para um pão mais nobre, um espelta ou um pão de sarraceno, sim. Se eu fosse lá acima buscar uma tábua de queijo, aos enchidos? Não o acompanhava.
Não Só acompanhava os enchidos que o queijo não me agrada. Sim, mas para isso aconselhava a broa. a A broa? broa. Tem aqui esta broa que vem da Oliveira de Frades, de milho e centeio, bastante interessante. Ok. Pedro, quando olhamos para aqui também nos apercebemos que tem um pão de massa-mãe. Isso para si é importante, esse cuidado ou não? É assim, o porquê massa-mãe? Já alguma vez questionou isso? Vou questionar ao Pedro porquê. O pão de massa-mãe, falando assim na generalidade, é um pão que ou tem ausência de fermento, tem um fermento natural, ou utiliza apenas um pouco para iniciar o processo de fermentação. O que é que isso faz em termos de organismo? Ajuda a que seja melhor tolerado pelo nosso corpo. Portanto, é um pão mais leve e digestão mais fácil. É um pouco isso a situação da massa-mãe, não é? Temos um beiju que leva uma porrada de fermentos e é um pão que quase não tem peso, enquanto um pão de massa-mãe é um pão mais denso, é diferente e a durabilidade do mesmo é superior. Ok. Também o processo de levedar de um pão de massa-mãe, as horas É são... mais moroso, é mais Exatamente. moroso. O que eu tenho cá frequentemente está 24 horas a repousar, antes de ir para o E forno. para o Sim. forno novamente, não é? Ok. E se formos a falar do pão que é cozido no forno a lenha? Pode ser de massa-mãe ou é pão normal? É pão normal. O que eu tenho cá é tudo pão normal. Ok. O que é pão d'água? Não é tudo o que está neste cesto. Este aqui é todo... Beiju, regueifo, acemas de mistura, assim. É um pão que consegue absorver algum sabor a lenha e é um pão de revivalista, de memória. Há clientes que olham para este beiju e comem e agrada, porque é diferente do beiju de pão quente. Ok. E estamos nós na cidade, aqui na Invicta, há uma coisa que é muito típica, que é a regueifa. Sim, Tem cá? tenho. Tenho aqui a roca, a regueifa já acabou neste momento, mas sim, tenho diariamente isso. É? Sendo que ao sábado é o que vende, é o dia que vende mais, claro. E os turistas escolhem isso? É assim, Ou nem sabe disso? não sabe disso. Pronto, eu explico o que é o Sunday Bread e passo a explicar que é um pão que há uns anos atrás era o melhor pão da semana e que só o comíamos ao domingo. Pronto. Mas não é um pão que visualmente falando seja muito apetecível. Ok. Muito bem. Pedro, se estamos aqui a falar de vários tipos de pão, várias qualidades, já me disse que eu perguntava qual era o pão que escolhia para vários momentos, o Pedro também já respondeu a isso, mas quando o Pedro abre um pão, o que é que vê? Não tenho esse espírito crítico. Uma das Não? coisas que me agrada num pão é a textura exterior. Gosto Certo. de um pão crocante e passo muito isto para aqui. Aliás, é sempre um pedido que eu faço aos fornecedores, é que o pão seja bem cozido. Portanto, isso para mim é uma condição. Agora, em termos de interior, eu já estou um pouco à espera se vai ser um pão mais claro, um pão mais escuro, com recheio, sem recheio. Se é mais ao velado ou não? Exatamente. É? Exatamente. Isso depois também tem a ver com a densidade. Por exemplo, este pão de mistura é bastante denso. Se formos para um pão de massa-mãe, ele já tem mais olhinhos, já não tem tanta densidade. Sim. Exatamente. E isso agrada-me mais, claro. E o cheiro? Cheiro também, mas neste momento não cheiro pão. Não? Não. De tanto lidar com o pão, não tenho essa sensibilidade. É muito complexo. A sério? A sério mesmo, a sério. Quando abro a montra, muitas vezes os vizinhos dizem que cheirinho a pão, e eu já não tenho essa sensação. Por acaso é um dos cheiros que me dá muita felicidade, é o cheiro É o de pão cheiro a quente. pão, sim. Sim. Ok, Pedro. Pedro, e então nós fazemos, se pegarmos num pão, fazemos uma analogia do pão aqui ao mercado. Quando abrir o pão, o que é que vê? Como um mercado. Como o mercado? Sim. Sei lá, pergunta difícil. É? Como assim? Ajude-me nisso, que eu não estou... Eu ajudo. Quando abro um pão, traz memórias aqui do mercado? Não. A mim não. A mim não, porque eu só estou cá É há 5 recente. anos, exatamente. É recente. Sou recente, não. Mas uma das memórias que eu tenho era quando namorava com a minha mulher, há muitos anos atrás, e quando ia lá almoçar à casa da minha sogra e ela tinha este tipo de pão ainda cozido a lenha, era um pão que me fazia lembrar a minha infância. Ah, é? É. Quando ia ao depósito de pão comprar Certo. aquela carcaça, Certo. era exatamente aquele pão. Eu dizia-lhe, pá, este pão faz-me lembrar antigamente. E é isso que eu gosto de transmitir com esta montra aqui.
E a sua sogra alguma vez lhe contou alguma história caricata de cá ou alguma história engraçada que queira recordar? Que eu me recordo assim, não. Não? Não, não. Às vezes atritos com clientes, às vezes algumas aldrabices que se faziam, mas assim nada de caricato. Quando se moldura isso? Hã? Quando se moldura isso, Pedro? Epá, não tenho assim nada presente, mas são coisas complexas. Pronto, aquela situação de estar a vender broa com alguns dias como se fosse broa Uma fresca, fresca? pronto, aquela Certo. coisa de que não se desperdiça nada, portanto, aquela mentalidade, pronto, mais Certo. antiga, de tempos mais difíceis, em que tinha que haver um aproveitamento. Hoje em dia eu não consigo aplicar isso. Ok, muito bem. Muito bem. E agora uma pergunta, a última questão que é, e agora que nós falamos no aproveitamento e nós o ano passado decretámos no primeiro fim de semana de maio que esgotámos todos os nossos recursos a nível para alimentares e cada vez mais é mais forte essas campanhas de sensibilização do combate ao desperdício Sim, alimentar. Quando chega ao fim do dia e há produtos que terminam ali o prazo de vida, não é? que é quase tudo. É quase tudo. Que caminho é que ele dá? Distribui, dá alguma instituição? Sim, Ou... familiares, vizinhos e semanalmente, uma vez por semana, dou a uma instituição, às Irmãs do Bom Fim. Sim. Ok, Ligo com elas passam cá, levantam o pão. Mas não há qualquer tipo de desperdício. tenho algum prato em casa feito com pão? Não, mas o ano passado, a minha árvore de Natal, todos os adereços que ela tinha era pão em miniatura. Ok. Muito obrigado, Pedro. Eu é que agradeço. Foi um grande prazer. Ricardo, Obrigado por depois tudo. quero ver o